A Lenda de Golem. Baseada numa lenda do folclore judaico, o filme conta a história de Hannah, uma mulher do século XVII que mora numa comunidade onde a religião é seguida com muito afinco pelos moradores. Situada na Lituânia, essa produção israelense explora temas como maternidade, luto, controle e opressão numa roupagem de filme de terror. O filme é bastante interessante como um estudo social, principalmente da época em que ele se passa. Há vários pontos aqui instigantes, né, que levam o longa a funcionar num certo nível, como na representação do que era ser mulher naquela época, o que acaba espelhando em discussões ainda pertinentes aqui no século XXI. A protagonista, né, a Hannah, interpretada pela Hanne Furstenberg, não sei se estou pronunciando o nome correto, mas tá aí. Ela é traumatizada pela perda de um filho pequeno, o filme já começa com um tempo depois disso, e ela faz de tudo para não engravidar de novo. Então ela é uma mulher que já tá descobrindo maneiras de anticoncepcional, sabe? Mas o fato dela não engravidar novamente a torna inválida aos olhos daquela sociedade. Outro ponto interessante no qual o filme acerta bastante é na relação entre os religiosos e os gentios, ilustrando a ignorância científica e a crença no místico, que acontecia muito. Isso acontece bem quando o antagonista do filme, que chama Vladimir, interpretado pelo Alexei Tretenko, de novo a pronúncia, vamos ver se eu acertei, ele invade a vila dos judeus lá e ameaça todo mundo ali de morte se eles não curarem a filha dele, porque na visão dele, todo mundo que vive com ele ali na comunidade dele, do antagonista, tá ficando doente e o pessoal dos judaicos não, porque é coisa de bruxaria. Eles estão fazendo alguma mandinga lá, alguma bruxaria, algum feitiço pra enfeitiçar os outros. E não é só pelo fato de eles estarem em comunidades isoladas, então a doença acontecendo lá não infecta os outros. Ele não consegue pensar nisso, porque a mentalidade da época era essa, bem atrasada ainda. E a gente hoje, que já estudou um pouquinho, sabe que o que tá acontecendo ali é a peste negra. Eu gosto também que o longa procura fugir de maniqueísmos. Tipo, sim, tem o grande machismo da época, que era muito pior do que ainda é hoje, mas personagens como o marido da Han, ele tem a crença verdadeira lá dele que a mulher tem sim que gerar filhos, e ele sofre com a reprovação da comunidade da mulher dele, ele não quer largar a mulher, e por mais que ele ache que ela tenha que ter esse papel, e ele não sabe que ela tá evitando, né, então ele fica do lado dela, mas ao mesmo tempo ele não é um cara violento nem autoritário, e ele chega a ajudar a esposa, que a esposa quer aprender sobre coisas do culto da religião ali, que só os homens podiam participar. Ele chega a ajudar ela a se esconder no assoalho do piso, que tinha um porão, para ela poder ver esse culto e aprender as coisas que ela quer aprender. Ela, aliás, é uma protagonista bastante sedenta por conhecimento. E mostrar essa personagem como uma pessoa que quer buscar conhecimento, mas que é negado a ela, puramente por ser mulher, funciona não só como construção dessa personagem, como também é um espelho daquela época que reflete muita coisa ainda hoje, né? Tem uma outra coisa aqui que eu gosto muito, é remeter à figura do monstro de Frankenstein, no tal do Golem. É uma criatura de alguma forma conectada com o seu criador, no caso aqui, criadora, né? Mas meio que desprovida de emoções. E até nas roupas que o Golem é interpretado por um garoto aqui, um menino jovem. É o pôster do filme, se você viu no começo do vídeo. E você vê nas roupas dele, são costuras bem grossas, parecendo a pele do monstro de Frankenstein lá costurada. Então, por várias referenciazinhas assim, você pega algumas homenagens a essa grande figura assim da ficção, né? Infelizmente o roteiro escorrega bastante no outro tema aqui que ele tenta abordar, que é o tema da maternidade. Se ele acerta em cheio na construção de mundo e propõe interessantes discussões complexas, ele erra bastante o alvo aqui ao tentar mostrar a aproximação da protagonista com a criatura. E o lance do Golem, né, assumir uma forma de um garoto jovem, ele seria um garoto com a idade que o filho dela teria se ele não tivesse falecido. Mas acaba que parece que o único motivo de conexão ali é a aparência similar. Faltam motivos maiores do que esse, sabe? Porque tem uma cena lá que os dois se conectam e parece que realmente feitiçaria, porque acontece muito do nada. Então, em vez de você ter um filme te dando sentimentos no quais você consegue acreditar, que você consegue comprar, fica só uma cena aleatória que, de repente, então agora eles estão conectados. É muito artificial, sabe? Aí, com isso, a conclusão desse arco de luto da protagonista meio que fica sem impacto, sem peso. Quanto ao terror em si, aqui os são dois diretores no filme, é o Doron Paz e o Yoav Paz, devem ser irmãos. Eles evitam ficar mostrando o monstro ativamente matando as pessoas. Os golpes são escondidos por cortes aqui, a gente mal vê a criatura se mexer, parece o Jason, saca? Tipo, o menino meio que só anda assim, e depois a gente vê alguns cortes, de repente a pessoa tá lá. O que é interessante, sabe? Porque fica aquela força que causa o mal e você não consegue entender de onde tá vendo. Em contrapartida, tem hora também que eles mostram o menino matando os outros por telecinese. E aí fica um tom meio esquisito, né? Porque parece que não... O que eles queriam fazer com a forma de terror aqui? E além disso, quando é pra ter um CGI de cabeça explodindo, coisa assim,
não convence muito. E tem até uns jorros de sangue assim que é tão exagerado e dá pra ver muito falso ali o digital, aí você te tira do filme. É um filme que não mostra muito da criatura em si em ação, mas quando finalmente mostra o que ela pode fazer, parece que fica devendo um pouco mais pra satisfazer fãs de filme de terror. A direção é bastante inconstante. Ele começa com um flashback expositivo meio bobo, que nem como exposição funciona muito bem, mas é uma direção interessante em apresentar o Golem aos poucos, botar uma história antes pra mostrar que criatura era aquela. E quando ele nasce, ele não aparece de vez assim, você vai ver pequeno planos detalhes de alguma coisa, ou uma sugestão de que tem alguma coisa ali aparecendo. É uma construção interessante, mas que depois meio que ficou pra quê? Porque essa tensão toda que vai sendo criada por não mostrar direito o Golem, na hora que mostra que é um garoto, meio que some. Porque a partir do momento que mostra que é um garoto, o foco muda da atenção pra relação de maternidade lá de mãe e filho que a protagonista sente com ele. Então é um filme bastante inconstante. E não ajuda em nada a trilha sonora desse filme, é esquisita, ela parece que foi feita por um épico de fantasia do que por um filme de terror. Não encaixa e fica causando estranhamentos. Muita coisa te tira do filme, sabe? Então é um filme que no final das contas levanta questões interessantes pra você debater, levanta questões até do que é a real monstruosidade. Tem um elenco bom, traz à vida uma sociedade que é crível, é um estudo de época bastante interessante, bastante efetivo, mas o filme acaba escorregando no principal ponto da jornada da protagonista, sabe? E os elementos de filme de terror aqui são bastante desequilibrados, que nem eu falei antes, o filme parece não decidir se ele vai focar no drama ou focar no terror, e a mistura entre os dois não encaixa. Mas esse é a Lenda de Golem, pessoal. Muito obrigado por assistirem meus vídeos. Vocês viram esse filme? Gostam de filmes de terror? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos nerds e não deixem de se inscrever aqui.